Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de pós-graduação em Docência na Educação Básica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de formação docente. Neste episódio, a trilha é prática docente. Como fazer? O que identidade docente tem a ver com formação docente? O que formação docente tem a ver com prática educativa? Bom, eu não vim aqui para dar resposta. Porque são as perguntas que movem o mundo, né? E aí, para começar, a gente vai começar a nossa leitura, como sempre, com um trechinho desse livro fabuloso, né? Minha amiguinha Ana e Hannah, né? A Hannah Arendt, no livro A Condição Humana. Lá pela página 19, ela vai fazer a seguinte reflexão. A palavra vida, porém, tem significado inteiramente diferente quando é relacionada ao mundo e é empregada para designar o intervalo de tempo entre o nascimento e a morte. Limitada por um começo e um fim, isto é, pelos dois supremos eventos do aparecimento e do desaparecimento no mundo. A vida segue uma trajetória, às vezes, estritamente linear, cujo movimento, não obstante, é transmitido pela força matriz da vida biológica que o homem compartilha com outras coisas vivas e que conserva para sempre o movimento cíclico da natureza. A principal característica dessa vida especificamente humana, cujo aparecimento e desaparecimento constituem eventos mundanos, é que ela é plena de eventos que, no fim, podem ser narrados como uma história de vida e estabelecer uma biografia. A sua biografia, a minha biografia. E a história é feita da história de cada um de nós. Então, vamos conhecer um pouquinho mais dessa história do ser docente? Vamos comigo. Bom, nesse título, a Hannah Arendt, ela vai fazer uma reflexão sobre o Homo Faber, e toda essa discussão a respeito da vida enquanto condição humana e do trabalho como parte integrante dessa vida, dessa condição humana. Quais as relações que se dão nisso e como nós somos mais do que o produto do nosso trabalho, né? Mais do que a aula, mais do que o acompanhamento, mais do que a avaliação, mais do que necessariamente a ação educativa, eu sou um ser humano. E como ser humano, eu sou repleto de subjetividade. E como ser humano repleto de subjetividade, eu sou complexo. E como ser complexo, eu reconheço que a minha complexidade está no contexto dos diversos coletivos em que eu vivo, em que eu existo. E enquanto eu vivo e existo, eu participo dessa realidade e a minha participação não deve ser uma participação aleatória, deve ser uma participação consciente, enquanto educador, de intervenção no mundo. E essa intervenção tem que ser sabedora de que, para que ela possa transformar a realidade, ela tem que ter consciência de que eu sou um ser inacabado. E por isso eu devo estar em constante formação docente. Ai, que lindo, professora! Eu também achei, demorei horas ensaiando esse texto todo, mais ou menos umas 5 horas em frente ao espelho. Brincadeira. Mas é essa reflexão que a gente convida você a fazer. Bom, e aí a prática educativa, como fazer? Ah, então chegou a hora que você vai mostrar pra gente como fazer as atividades práticas? Não, nada disso. Se você está com essa perspectiva até agora, foi porque nada do que eu falei resolveu. Não, brincando. Hoje eu tô cheia de graça. Bom, como fazer a prática docente vai depender do quê? Da sua identidade docente, do modelo teórico que você se inspira, das leituras teóricas, né, do conhecimento técnico pelo qual você está trilhando a sua formação e pela sua subjetividade, pelos valores que você tem e que você acredita. Mas há algumas reflexões que podem contribuir e tornar essa prática educativa
inspirada em alguns elementos que tornam a ação de educar mais consciente e, portanto, mais talentosa e, portanto, inclusive mais artística, mas mais do que isso, portanto, mais verdadeira. Porque quando você acredita no que você faz, o resultado só pode ser positivo. Bom, e aí vamos lá, a prática educativa. Acompanha aqui comigo. Aqui vai ter só assim uns 10 livros para vocês lerem. Bom, aí a prática educativa, a gente tem aqui a ideia de... Deixa eu ler aqui, que bonitinho. A prática educativa como elemento organizador de fatores que influem no processo de ensino-aprendizagem. Lógico, então a prática educativa como elemento organizador. Que isso? Do que eu estou falando? Né? Do que a gente está falando? Do que a gente está falando quando a gente fala prática educativa como elemento organizador de fatores que influem no processo de ensino-aprendizagem? Bom, a sua prática educativa, ela é um organizador do processo de ensino-aprendizagem. O modus operandi seu modus operandi, que cada um de nós temos o modus operandi de ser educador, é ele que organiza a prática educativa, é ele que organiza os fatores que influem no processo de ensino-aprendizagem. Quais são esses fatores? Bom, esses fatores são como você vê e como você acredita que são desenvolvidos os processos psicológicos superiores, como a linguagem, como a escrita, como a leitura, lá, né? Formação Social da Mente, do Vygotsky. Ai, que lindo. Então, esses elementos, então, assim, essas estruturas da prática educativa, elas que vão organizar o processo de aprendizagem. Então, se eu acredito, ou se eu escolhi acreditar que a linguagem, a escrita, o símbolo, eles estão nessa perspectiva socio-interacionista do Vygotsky, a minha prática educativa, o processo ensino-aprendizagem vai ser organizado, por exemplo, em grupos, vai ser organizado a partir de contextos históricos, vai ser analisado sobre a perspectiva de que, bom, a linguagem, ela é uma forma de expressar o pensamento. Portanto, eu organizo estratégias de aprendizagem baseadas em momentos de expressão da linguagem. E aqui eu não estou falando a expressão da linguagem só oral, mas a expressão da linguagem escrita, da linguagem falada, da linguagem gestual, da linguagem artística. Então, eu vou organizar momentos na minha turma, por exemplo, no ensino fundamental, em que meus alunos possam ter a oportunidade de expressar por meio de uma pintura, por meio de uma cerâmica, por meio de um teatro, por meio de um vídeo. Sei lá, se eu estiver no 4º ano, por exemplo, se eu sou professora do 4º ano, eu posso organizar uma situação de aprendizagem que eles vão gravar um vídeo. Gravar um vídeo, por exemplo, sobre a importância do Rio Amazonas, ou a importância do Rio Madeira, aqui para a região de Rondônia. Então, nessa ideia, o que nós vamos fazer? Nessa ideia, a gente tem como essas perspectivas, essas leituras aqui que a gente vai acompanhar. Bom, e aí é essa ideia de que a prática educativa, ela é um elemento organizador do processo ensino-aprendizagem. Essa prática educativa, ela vai organizar a aprendizagem? Vai. E como que ela vai organizar a aprendizagem? Bom, ela vai organizar a aprendizagem a partir das teorias que eu reconheço, que eu desenvolvo, que eu construo, que eu reconstruo na formação em que eu me coloco a realizar. Então, a minha formação docente, seja a minha formação inicial ou a minha formação continuada, é ela que vai direcionar que tipo de prática educativa eu vou realizar. E essa prática educativa, evidentemente, ela vai organizar o processo de aprendizagem. Ficou claro ou ficou escuro? Ficou confuso? Mas vamos tentar. Bom, vamos lá. Então, aqui a minha recomendação é que vocês assistam esse vídeo para a gente discutir prática educativa. O rei está grávido. Esse título aqui, gente, esse vídeo ele é maravilhoso. Ele é do Tempero Drag, tá? E essa artista, a Rita Von Hunt, ela é uma professora e que ela vai explicar sobre a questão de gênero, a questão de
trabalho, a questão de educação, a questão de trabalho, educação e sociedade. E ela vem com essa discussão de gênero sobre o rei estar grávido. Que coisa interessante. Exatamente. Por que você vai falar sobre o rei estar grávido, professora? Bom, porque um dos coletivos diversos que faz parte da nossa formação docente, ou deveria fazer, da minha, da sua, da de todo mundo, é essa discussão de gênero. A discussão de gênero é um diverso coletivo que é uma teoria que você deve se apropriar para que você possa organizar a sua prática e para que a sua prática educativa desencadeie os processos de aprendizagem baseado em como você vai discutir essas questões de gênero. E aí eu trago aqui um título maravilhoso, que é do Paulo Severino. Gente, esse livro é um show. Ele faz bastante relação aí, ó. Vocês podem estabelecer uma relação entre o rei estar grávido e esse título que é Menino não dança e menina não luta. Menina não luta e menino não dança? Bom, o que é gênero? O que é feminino? O que é masculino? Como que essas relações se estabelecem? Para que você possa discutir essas relações na sua aula, com a sua turma, seja ela lá na educação infantil, seja ela lá no ensino médio, no terceiro ano, no segundo ano, você precisa compreender como essas relações se estabelecem. Então aqui fica a dica, se essa é uma necessidade, é um ideal teórico, é um ideal educativo, é um modelo teórico necessário ou de interesse na sua formação docente, é importante que você se aproprie dessas discussões. Quando a gente fala discussões, não significa que você tem que tomar o caminho A ou necessariamente o caminho B, mas você precisa saber quais são os caminhos que existem. E que o seu discurso e a sua prática educativa, ela não deve estar imbricada do saber de que o seu aluno ou participante da sua formação, ele tem que tomar o caminho A. Né? Você tem que demonstrar que existe o caminho A, o caminho B, o caminho C, o caminho D, o caminho F, e é ele que vai fazer essa escolha, como é você que faz a escolha da sua jornada. E nessa leitura aqui do Paulo Severino, em que menino não dança e menina não luta, vai trazer essas reflexões, né? A reflexão sobre esse reconhecimento do corpo, num reconhecimento de identidade. Então, você, professor, é uma identidade, a sua identidade docente. E ela está relacionada com isso. Ela está relacionada com esse gênero. E esse gênero está relacionado com esse contexto. E esse contexto está relacionado com um momento histórico que você vive. E a sua história, como a gente viu ali na Hannah Arendt, ela faz parte da história do coletivo. Não existe uma história narrada de apenas uma história coletiva de apenas uma pessoa. A história coletiva por todas as pessoas que fazem parte dessa história. E é nessa mesma perspectiva de ser histórico, ou seja, sócio-interacionista, porque nós interagimos com o outro, que o Vygotsky vai tratar. Bom, e aí? Aí a gente tem alguns elementos que estão bem aqui embaixo, bonitinhos, né? Que é como organizar a formação continuada. Você vai ser então o formador ou você vai ser o formando? Bom, em qualquer uma das posições que você esteja, é importante você conhecer as noções de formação continuada. E esse título vai trazer pra gente. Aqui, o outro título, vou deixar aqui maiorzinho pra gente ver com mais carinho, né? Ó, deixa eu trazer pra cá, olha só. O segundo título aqui é da formação continuada de docentes na educação básica. Todos esses títulos, tá, gente, estão disponíveis na biblioteca virtual do Instituto Federal de Rondônia. Você pode consultar, destacar, sublinhar. O aplicativo permite tudo isso, tá? Não tem nenhum título aqui que não esteja lá. Com exceção de Pedagogia da Autonomia, que só tem na biblioteca física. Bom, e aí nesse título, qual que é a discussão? É o percurso de formação. Como é o percurso de formação? Bom, o percurso de formação, ele é único. O percurso que eu fiz, o percurso que você faz, o percurso que nós podemos fazer, ou que nós estamos fazendo aqui agora juntos, cada um percebe e realiza de um modo diferente, tá? Bom, e aí a gente tem um outro título aqui, que é Educação, Sociedade e Trabalho. Esse é um título bem mais didático,
tá? Que ele vai falar aí das questões da interação sociológica entre educação, sociedade e trabalho, mas o destaque aqui é a questão do multiletramento. E aí, como eu falei, esse tema aqui de gênero, ele faz parte desses coletivos diversos que nós consideramos como multiletramento. Nos letrar para a diversidade, que é um dos pilares da educação do século XXI, né? Inclusive como existente da condição humana de seres complexos. E o último, mas não menos importante, esse tipo, esse é o xodó, é o do Fernando Hernandes. O Hernandes, ele já fez um livro bastante antigo que eu também super recomendo, que é A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho, que vai falar bastante da prática educativa, como organizar a prática educativa por meio de projetos. Mas nesse título, ele vai trabalhar da questão das incertezas, as incertezas na prática educativa. Como lidar com essas incertezas? Que parecem que são aleatórias, mas elas são mais constantes do que as certezas, que é aquilo que a gente viu lá também no Donald Schoen a respeito do talento, né? Como que o talento, que é inspirado pela técnica, pela teoria, pode auxiliar o professor a agir na incerteza, certo? Bom, e aí essas são as reflexões que nós vamos fazer aqui em a prática educativa, como fazer. Então, se você quiser conhecer cada um desses, você aguarde os próximos episódios, porque tem muitas reflexões e muitas leituras ainda. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui são generalizações, para que você possa compreender, entender e fazer a sua leitura de mundo a partir da leitura da palavra. Como já dizia Paulo Freire, é necessário que você leia e se aprofunde, porque você é o dono da sua história, você que traça a trilha para fazer a jornada, e a jornada é sua enquanto docente. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.